Fala, seus cachorro, beleza? Bom, ó, eu sei que talvez a minha voz esteja um pouco mais baixa, por quê? Porque são 4h32 da manhã. Por que que eu estou aqui nesse horário? Porque eu estava estudando para o jogo que eu vou fazer no GOAT do Campeonato Alemão. E aí, para estar preparado, fiquei acordado até tarde. Falei, bom, vamos fazer um vídeo pro Futirinhas, né, antes de deitar e naná? Vamos, né? Hoje tá vermelho, tá? Tô com soninho. Meu boneco do Pilé tá aqui do lado. O meu Oliver Tsubanha, né? Mas vamos lá, vamos falar de mercadinho, vamos falar também de uma entrevista do Dunga para o Duda Garbi, que viralizou também as falas do Dunga sobre o Tite, tá? Mas antes, dizer que é hoje. Hoje é o sorteio da rifa às 7 horas da noite no canal da Loteria Federal, tá certo? Participe, adquira o seu número por 49 centavos cada, tá certo? E você concorre a 2 Pix de 25 mil reais. São 2 Pix de 25 mil reais, tá certo? São 2 ganhadores. Além disso, para quem adquirir mais números, 20 mil de prêmio para o primeiro colocado, 18 mil para o segundo e 12 mil para o terceiro, tá? Só vou esclarecer novamente. Se você comprou os números, não chegou no seu e-mail, pode acontecer, tá? Não chegou no seu WhatsApp, pode acontecer. Você vai simplesmente entrar no site, no futirinhas.net, e no setor Minhas Compras, lá tem todos os números que você adquiriu, tá? Então fica tranquilo, você comprou, tá tudo certo, só entrar no Minhas Compras, tá? Como eu faço? Você clica ou no link aqui, dentro desse izinho que tem em cima do desenho aqui, ou vai em futirinhas.net ou clica no link da descrição e participe da rifa, tá? Você pode adquirir seus números até às 7 da noite. Chegou 7 horas da noite, a gente encerra as vendas e vai para o sorteio da caixa, tá? Depois a gente divulga os resultados. Vamos lá, vamos falar de mercadinho. A gente tinha falado no mercadinho anterior de que o Cuca tinha sido cogitado para ser técnico do Corinthians, mas já tinha gente desmentindo. O próprio Rubão lá, que é o gerente de esportes, gerente esportivo do Corinthians, falou que não, né, que é um nome que nem foi cogitado, mas o nome foi ventilado aí na imprensa. O fato é que o Corinthians já acertou com o novo técnico, achei uma baita contratação, que é o Antônio Oliveira, que estava técnico do Cuiabá. Olha o destino, cara. Né, informação do Bruno Andrade, o Corinthians vai pagar a multa rescisória do Antônio Oliveira com o Cuiabá de R$1 milhão e vai trazer o treinador. A tendência, pelo estilo de jogo do Antônio Oliveira, para quem acompanhou o Cuiabá, fez uma temporada sem sustos no Campeonato Brasileiro da temporada passada, talvez é o que o Corinthians mais precise nesse momento, não ter sustos, né? Lógico que o torcedor quer ser campeão, lógico que o torcedor espera várias coisas, porém, né, se não tiver sustos dentro do que está acontecendo nesse ambiente conturbado que o Corinthians se tornou nessa temporada, acho que o torcedor vai ficar até mais calmo. Mas não estou garantindo nada, né? No Cuiabá, o Antônio Oliveira tem predileção por um meio de campo mais forte, mais robusto, tá? Ele não tem essa preferência de usar um meia, camisa 10 articulador, ele gosta de 3 meio-campistas que são muito fortes, 2 pontas e um centroavante forte. Tanto que é o caso do Daverson, né? Ele tem 2 centroavantes de corpo, de estrutura física avantajada, o Daverson titular, o Isidro Pita era o reserva, mas são 2 centroavantes que eventualmente até jogaram juntos em alguns momentos ali no Cuiabá, tá? Mas ele gosta de usar esse 9 mais forte fisicamente. Então a tendência com o Antônio Oliveira, obviamente pode ser diferente, mas a tendência é que o Pedro Raul seja o 9 do Corinthians titular, com o Yuri Alberto como alternativa ou segundo atacante, se for esse tipo de coisa que ele for fazer, tá? Então, acho um bom acerto, porém, não casa com todos os reforços que o Corinthians trouxe, tipo o Garro, o Rojas, talvez eles sofram um pouquinho nas mãos do Antônio Oliveira pela característica de jogo que ele propõe nos times dele. Bom, vai ser pro Ranielli, que trabalha com ele no Cuiabá, né? Mas esses volantes que chegam ao ataque, então a tendência é que o Corinthians jogue com Fausto Vera, no meu ponto de vista, Fausto Vera, Ranielli e Maicon no trio de meio de campo, né? 3 volantes que marcam e 2 que chegam no ataque. Pelo menos 3 chegam no ataque, mas 2 chegam mais no ataque, e 3 atacantes, 2 pontas rápidos e um centroavante forte, né? Então, Romero, Wesley e Pedro Raul nesse momento, né? Aí o Garro, o Rojas vão ter que se adaptar a outras funções, a não ser que o Antônio Oliveira queira usar um meia criativo, né, no time dele, que não é o caso quando ele treinou o Cuiabá, tá? Enfim, ele foi assistente do Gesualdo Ferreira, que foi técnico do Santos, e hoje é o treinador do Cuiabá, vem de um bom trabalho. Acho que o Corinthians acerta nesse nome, tá? Achei um bom nome mesmo. Mas, enfim, tem que prestar atenção no que vai acontecer. Outra coisa é que o Nicola falou que o Corinthians tem interesse no Oscar Romero.
eu acho muito difícil, tá? O Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, os dois têm 31 anos. Ele pertence nesse momento ao Pedikspor, né? O Pendikspor da Turquia, que está na primeira divisão, está lutando para não cair nesse momento. Não acho, o Oscar Romero já foi melhor que o Ángel em determinado momento da carreira, mas não é mais, tá? O Ángel hoje é melhor que o Oscar. Não acho que seria alguém para resolver também problema, até que o Oscar é outro meia criativo. Agora o Corinthians quer comprar meia, né? Quer comprar meias ofensivos e trouxe um técnico que não tem essa predisposição de usar esse meia. Ele gosta de um meio de campo mais forte, mais robusto. Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. Mais uma, o Coritiba fechou com o Leandro Damião para centroavante. Achei uma boa contratação, tá? Eu não sou fã eu não gosto do Leandro Damião por tudo que aconteceu com ele no Santos, mas lá no Kawasaki Frontale ele foi artilheiro, foi o melhor jogador da J-League já, hiper ídolo do clube, ganhou 2 vezes o campeonato japonês, é um jogador que foi muito bem lá, tá certo? Então, assim, não bota mas o campeonato japonês não é tão forte, tá bom, o João Schmidt veio para o Santos depois de jogar no campeonato japonês, tá muito bem, o Pituca também, então eu acho que o Damião, ainda mais numa Série B, pode fazer uma grande temporada pelo Curitiba. Acho um baita acerto do Coxa de trazer o Leandro Damião, tá? Não acho ruim, não. Foi uma boa reposição a saída do Slimani, tá certo? O Atlético Paranaense contratou o centroavante argentino Lucas Diorio, que estava no Pachuca, né? 27 anos de idade. O Atlético vai pagar por ele 11 milhões de legais pelo Lucas Diorio, tá certo? Mais uma, o Grêmio tem interesse em outro jogador do Botafogo, dessa vez é o Júnior Santos, a informação é do Eduardo Gabardo, né? Acho que é da Rádio Gaúcha, Eduardo Gabardo. E o Júnior Santos interessa ao Grêmio, o Grêmio quer esse ponta rápido, né? Quer trazer esse jogador, e a tendência é que o Grêmio faça uma oferta ao Júnior Santos. Acho que o Júnior Santos é mais possível de negociar do que o Tiquinho Soares, né? Como a gente disse no mercadinho anterior, o Tiquinho Soares recebeu uma oferta do Grêmio, gostou da oferta do Grêmio, mas o Botafogo não quis vender o Tiquinho Soares, então o Botafogo recusou 21 milhões e meio de reais, 4 milhões de euros pelo Tiquinho Soares nesse momento, tá? O Palmeiras anunciou o bom jogador, tá? Anunciou o Rômulo, jogador do Novo Horizontino, a camisa 10 do Novo Horizontino, vai jogar no Palmeiras. Acho um bom nome, um bom reforço, não é um que preenche setor, que resolve problemas e tal, mas assim, é uma aposta interessante, né? Um rapaz novo, acho que tem 21 anos. O Palmeiras vai pagar 6 milhões de reais por 70% dos direitos federativos do Rômulo. Acho interessante, mas o Palmeiras precisa de mais, né? O Palmeiras vem se mexendo pouco, é um dos times que menos se reforçou. Acho que não precisa desesperadamente de jogadores em todas as posições, mas acho que o Palmeiras precisa de um camisa 9, né? Precisa de um cara para não suprir a ausência do Hendrick, que vai ser muito difícil, mas um cara que possa herdar essa vaga, né? Um cara que resolva a lacuna que o Hendrick vai deixar no Palmeiras, e o Palmeiras precisa de um outro meia para dividir o protagonismo com o Rafael Veiga, ou até ser o primeiro imediato, né? Porque o Palmeiras mexeu pouco, né? Não trouxe esses caras aí, lógico, vai investir na base. O próprio Abel já falou que vai dar espaço para esses meninos nessa temporada, mas eu acho que o Palmeiras precisa de reforço, sim. Mas trouxe o Rômulo, acho que é um nome interessante, pode se dar certo no Palmeiras, chegando no time acertadinho, né? Sem todo aquele peso de ser uma hiper grande contratação, muito cara, como foi o caso da Atuesta, por exemplo, né? Então eu acho que pode dar certo. Eu acho que foi um movimento interessante do Palmeiras, tá? Mais uma, Alexandre Matos. O que está acontecendo? A torcida do Vasco está muito revoltada. Para quem está acompanhando a rede social, no Twitter ali, direto tem reclamação da 777, da torcida do Vasco reclamando da 777, por falta de verba, por nunca liberar grana e tal. E o Alexandre Matos, ele deu uma entrevista falando sobre isso, né? Falou que ele não decide mais, ele não tem a palavra final. Ele é lógico que ele monta planos para contratações, né? Porque o Vasco vem de duas perdas importantes aí de jogadores, né? Titulares, o Jair e o Paulinho. Isso, o Jair e o Paulinho. Né? A cabeça tá funcionando muito bem agora, não, né? 4h30, quase 5 da manhã. O Jair e o Paulinho. Então, o Vasco perdeu esses dois jogadores, precisa se reforçar. Aí o Matos falou que já entregou 2, 3 nomes para 777, para justamente liberar a verba para poder ir atrás desses jogadores, mas quem dá a palavra final é o parceiro. Aí ele explicou, né, que obviamente é uma nova realidade, a SAF ela que decide, ela tem que funcionar como uma empresa, então a SAF precisa dar lucro, tá? Leve isso em consideração. Um clube de futebol
né? Sociedade Anônima, se eu não me engano. Sociedade Anônima. Não, um clube de futebol tradicional, né? Ele tem que fechar no 0-0. Ele tem que pagar suas contas, pagar tudo assim, enfim. A SAF não, a SAF precisa lucrar, é uma empresa que visa o lucro. Lógico que tem todo o resultado esportivo que ela almeja, porque, obviamente, quanto mais longe você chega nos campeonatos, mais dinheiro você recebe também, né? De tudo, de premiações, de posição no campeonato, etc. Visibilidade, tudo isso agrega, porém, a empresa ela visa o lucro. Então, é lógico que para a 777 liberar dinheiro para o Vasco, ela faz uma análise antes de liberar esse dinheiro. Então, a torcida está incomodada, é normal, eu entendo. E o Alexandre Matos falou sobre isso, né? Que agora a 777 está se adequando ainda, querendo ou não, é pouco tempo de futebol brasileiro. E às vezes vai errar, às vezes vai acertar, mas ela está visando o lucro dela. E que o torcedor tem que ter paciência nesse caso, porém o torcedor já está com a paciência meio esgotada, né? Realmente a 777 tem se mexido muito pouco para reforçar o Vasco, e os nomes que eles estão trazendo não é visando possível venda no futuro, são jogadores mais velhos também. No caso do Pedro Henrique, que eu até acho uma boa contratação, vindo do Internacional, mas é um jogador de 33 anos, então assim, qual que é o planejamento da 777? Como é que ela pretende reforçar o Vasco, né? Parece que não tem um direcionamento, e aí a torcida se incomoda, obviamente, né, que a torcida espera nomes de impacto e boas contratações, né, em cavadas de mercado, em boas buscas no mercado. E isso não tem acontecido com o Vasco, né? Acho que acertou em algumas contratações, em alguns nomes, mas no geral o Vasco não está bem, né? Acho que foi a melhor visão de mercado do Vasco foi justamente o João Vitor, que foi uma grande contratação mesmo, mas nos outros aí eu acho que o Vasco tem pecado um pouquinho, tá? E vamos para a fala do Dunga, lá no Duda Garbi, né? Ele deu entrevista para o Duda Garbi, que é um baita canal muito bom, se você não conhece, assista, né? O Duda Garbi faz umas resenhas muito boas, né? Com assado que é muito legal, churrasquinho. Chama nós, Duda Garbi, eu vou aí no Rio Grande do Sul comer o seu churrasco, comer a sua linguiça com todo respeito. Bom, e o Dunga falou sobre o Tite, né? O Duda Garbi perguntou ali sobre o Tite, porque querendo ou não, o Dunga saiu da seleção na segunda passagem dele justamente para a entrada do Tite. E aí o Dunga, não sei se ele ironiza, mas ele fala um ponto interessante. Ele fala, bom, eu vi o Tite falando que ele se preparou 10 anos para chegar na seleção e tal, e nas duas Copas que ele foi, ele terminou na mesma posição do que eu, né? Ele foi eliminado na mesma parte que eu nas quartas de final. Querendo ou não, é uma verdade, né? E a gente tem que ponderar sobre o Dunga o seguinte: o Dunga, antes de assumir a seleção brasileira pela primeira vez, ele nunca tinha sido técnico. Ele fala disso, né? Eu não fui buscar minha vaga, bateram na minha porta e me pediram para ser treinador da seleção, né? E a primeira passagem do Dunga quase foi coroada até com um título de Copa do Mundo, né? O Brasil foi eliminado para a Holanda, que foi vice-campeã naquela Copa, mas fazia um grande jogo e se perdeu no segundo tempo, ficou totalmente perdido no segundo tempo, mas fez um primeiro tempo de almanaque, assim, arregaçou a Holanda naquele primeiro tempo, e coisas do futebol, acabou eliminado, mas antes daquela Copa do Mundo, o Dunga venceu todos os torneios que ele disputou com a seleção, todos, né? Ele não fez uma boa Olimpíada, porque ali naquele momento ali era uma obsessão da CBF ganhar a medalha olímpica. Hoje o povo já meio que não liga, né? Porque já tem 2 medalhas de ouro e tal, então já meio que desencanou. Mas naquele momento era uma obsessão. Ele fez uma Olimpíada que o Brasil terminou na terceira posição, depois de perder para a Argentina do Messi por 3-0. Foi ali para mim que o Ronaldinho se descolou da seleção brasileira do Dunga, tá? O Dunga realmente teve alguns nomes que eu já fiz vídeos aqui falando sobre a Copa de 2006 e tal, de 2010, aliás, a Copa que o Brasil tinha mais possibilidade de ganhar, mais do que 2006 até, né? E acho que o Brasil tinha uma geração muito boa e o Dunga fez as escolhas dele e tal, mas o fato é, querendo ou não, ele chegou nas mesmas posições que o Tite, né? A diferença lógico que, obviamente, você pegar carreira por carreira, do Tite é bem melhor, bem maior, o Tite é muito mais técnico que o Dunga jamais foi, mas é uma verdade. Né? O Tite se preparou tanto para chegar na seleção e acabou nas quartas de final das duas vezes. Acho que por as escolhas ruins dele em alguns nomes, a gente sempre bate na tecla de Daniel Alves, etc. Né? Acho que podia ter variado um pouco no plano de jogo, né? Não ficar na ideia fixa de jogar sempre do mesmo jeitinho e tal, né? Olhar para as seleções europeias e para os clubes da Europa e ver que eles têm uma variação maior de plano de jogo, até para conseguir resultados melhores, né? O fato do Brasil parar, né, em seleções mais fracas da Europa na Copa do Mundo também teve um peso,
né? Que para na Bélgica. Tudo bem, a Bélgica foi terceira colocada em 2018, mas o Brasil parou na Bélgica, que querendo ou não é uma seleção tradicional, mas não é uma potência, embora eu acho que a geração da Bélgica em 2018 era uma geração muito forte, tá? E em 2022 o Brasil para numa Croácia que tomou 3-0 da Argentina, cara. Então, assim, realmente é um peso que o Dunga vai carregar para a carreira dele. Eu acho que ele podia ter feito escolhas melhores. Eu acho que foi um técnico que chegou muito bem preparado e levou o sarrafo, sim, da seleção brasileira. Tanto que a gente perdeu a noção, né, como torcedor, de que a eliminatória na América do Sul não é fácil, totalmente fácil, como parecia com o Tite no comando. Só que eu acho que o Tite doutrinou muito as eliminatórias e desfocou um pouco da Copa das seleções europeias, né? Tudo bem ter as partidas de teste, tudo bem tem tudo isso que a gente já falou várias e várias vezes, porém eu acho que ele falhou sim, né? E falhar faz parte, mas eu senti um pouco, não vou dizer inveja do Dunga com relação ao Tite, mas um pouco de ironia com relação a isso, né? Porque ele fala, né? Eu não busquei a vaga, bateram na minha porta e me ofereceram a vaga. O Tite trabalhou tanto para isso, ficou 10 anos estudando para chegar na seleção e fez a mesma coisa do que eu, né? A segunda passagem do Dunga antes do Tite chegar foi muito ruim, tá? Quando o Tite assume a seleção brasileira depois do Dunga, a seleção estava na 6ª posição das eliminatórias, tá? Isso também tem que ser levado em consideração. A volta do Tite à seleção do Dunga à seleção brasileira foi muito ruim, muito conturbada e muito mal gerida. Ele não conseguiu deixar a seleção jogando o futebol e o Tite arrumou isso. Então, obviamente, de novo, o Tite é um técnico que o Dunga jamais foi, de potencial, de trabalhos consolidados e tal. E o Dunga, basicamente, ele foi um técnico de seleção brasileira, né? Teve 2 passagens ali no Internacional que não fez grande coisa, e na seleção ele teve um grande primeiro trabalho e um péssimo segundo trabalho. É isso, tá? Mas eu quero saber. E também fala, né? Eu não botei minha mãe para dar entrevista na Globo, né? Tem tudo isso, ele ironizou tudo isso. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? Diz aí nos comentários, tá certo? Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Vai lá na rifa, último dia hoje. Não deixe de participar. Participe da rifa. Link tá aí. Clica aí no izinho, clica no link da descrição ou em futirinhas.net e adquira os seus números. 7 horas da noite a gente se vê para divulgar os resultados, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e